Oi gente, tudo bem? Roberta aqui do Fora do Brasil e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre inglês. Eu acho que primeiro de tudo, o mais importante, antes de falar se você é ou não é fluente, se eu sou ou não sou fluente em um determinado idioma, é melhor a gente classificar o que significa essa palavra, o que significa fluência. Então eu fui lá no dicionário, qual é o significado da palavra fluente? Qualidade do que flui, fluidez, característica do que é natural, fluido. Então, gente, se o dicionário está falando que uma pessoa que é fluente, ela tem fluidez, ela tem capacidade de comunicar-se de uma forma leve e fluida, a gente tem que parar de pensar que a fluência de qualquer idioma ele é 100% perfeito e 100% correta. O que você precisa saber se você é fluente ou não é se você consegue se comunicar sem dificuldade. Se você não fica mantendo aquela conversa e você fala, tipo, duas palavras, daí você, gagueja, ou se você para, ou se você tem que ficar pensando ou ficar traduzindo aquilo que você escuta. Porque o que a gente aprende quando a gente estuda no exterior? Quando a gente faz inglês ou qualquer idioma numa escola do país que fala aquele idioma. A gente aprende mais do que traduzir palavras, mais do que entender 100% de tudo aquilo que as pessoas falam com a gente. A gente aprende a interpretar aquilo que está sendo dito e a gente aprende também a colocar um contexto, colocar palavras que a gente conhece, que seja parte do nosso cotidiano, dentro de uma frase, para que a gente possa ser entendido. Então é exatamente isso que os professores falam numa sala de intercâmbio e é exatamente isso que você vai usar quando você for no mercado, quando você for na padaria, quando você for viver no exterior. Se você não sabe uma palavra, você vai tentar se explicar, você vai tentar mostrar para a pessoa que você está aí na loja comprar alguma coisa, aquilo que você quer com as palavras que você sabe. Isso, gente, já é fluência. Eu acho que a gente fica muito encucado, assim, eu preciso falar perfeitamente, eu preciso ter uma gramática perfeita e assim eu vou colocar no meu currículo que eu sou fluente e assim eu vou me sentir fluente. Isso não necessariamente é verdade. Eu acho assim, é muito importante que você tenha uma gramática boa, pelo menos uma gramática até o nível avançado, para que você não cometa assim errinhos muito básicos, mas gente, perfeita não é. Porque às vezes até o próprio australiano ou o próprio americano, o inglês, eles conversam ali entre eles, eles falam algumas coisas que são erradas também. E até no português, a gente sabe falar, e é muito difícil uma pessoa que tem o português assim 100% correto. De tudo, que entenda todas as palavras e saiba explicar ainda por que as palavras, por que as frases, por que os acentos e por que as coisas são daquela forma. Então a gente aprende a falar a linguagem do dia a dia. Isso eu tô falando para aqueles que não são, né, professores, que não fizeram letra, mas uma coisa acontece com um idioma diferente. Você precisa se comunicar. Então, trazendo a minha realidade, se eu sou fluente, se eu me considero fluente, eu me considero fluente, gente. Eu acredito sim que eu sou fluente. E isso aconteceu quando eu desencanei. E é realmente comprovado, porque os dias que você tá assim sobre estresse, sabe, mulheres que estão naqueles dias, que tiveram uma briga em casa, que o teu inglês ele vai travar, ele não vai fluir, e até palavras que você está acostumado do seu cotidiano, que você fala lá na empresa que você trabalha com o teu chefe, você vai ver que teu inglês vai ficar paralisado. E ele tem a ver também com as nossas emoções, então em dias que você não está se sentindo bem, que você não vai produzir, nem que fosse na sua língua, é claro que você também não vai produzir em inglês. Eu achava que isso só acontecia comigo. Eu falava, gente, mas tem dia que meu inglês não flui, o que acontece? É um problema meu? Será que eu não sei falar inglês? E não é isso. Algumas coisas são mais cognitivas, são mais assim, atrás daquilo que a gente acha que é na verdade. Tudo realmente tem uma explicação neurológica, tem uma explicação da ciência por trás disso. Então, fique tranquilo, você que mora no exterior, já está 1 ano, já está 2 anos, ou já está mais que isso, tem se esforçado, mas achar eu não consigo pronunciar muito bem as palavras, as pessoas não me entendem, ou eu ainda não falo inglês, eu tenho que fazer curso, entra em curso atrás de curso, gente, relaxa. Vocês vão aprender. Quando eu cheguei aqui também, apesar de eu ter mais inglês que o Fernando, as pessoas quase não me entendiam. E eu ficava assim desesperada nos lugares. Eu ia pedir alguma coisa, eu falava... A pessoa, sorry,
pardon, tipo, as pessoas não me entendiam, porque a minha pronúncia era muito ruim, e eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer, eu não conseguia pronunciar aquilo de uma forma correta. Já o Fernando, ele tinha menos inglês que eu, só que ele falava alto, ele falava pra fora, ele conseguia colocar as palavras que ele tinha, e ele não tem vergonha mesmo, ele fala, ele coloca os verbos errados e manda bala, e as pessoas entendem aquilo que ele quer dizer. Então, às vezes a gente fica tão assim, buscando a perfeição, e a gente acaba errando por pequenos detalhes, né? Hoje a minha pronúncia melhorou muito, mas por que a minha pronúncia melhorou? Porque eu leio e porque eu escuto, principalmente porque eu escuto. Eu escuto podcasts em inglês, eu leio livros em inglês, o meu Netflix, os filmes que eu assisto, os seriados que eu assisto são todos em inglês, e aí eu vou dar também, gente, uma dica, tá? A gente, geralmente, quando começa a estudar inglês ou algum determinado idioma, a gente tem mania de colocar um seriado ou um filme na língua que a gente está aprendendo e colocar legendas nessa mesma língua. Mas, quem aqui já reparou que até em português isso acontece, que às vezes a pessoa fala X e na legenda tá Y? Vocês já repararam que isso acontece? Geralmente, o que a pessoa fala é realmente o que ela está falando, e o que está escrito na legenda não é o que a pessoa está falando. Eu não sei se eles colocam isso de forma automatizada. Então, esse computador aí, esse algoritmo, esse robozinho, ele tenta colocar as coisas da melhor forma possível, mas não é do jeito que a pessoa está falando corriqueiramente. E a gente acaba ficando refém das legendas. Porque eu sei que isso acontece, porque isso acontece até em português. Se você colocar um filme em português ou um seriado brasileiro com legenda em português do Brasil, tá, gente? Não precisa ser português de Portugal. Você vai ficar olhando e vai ficar, gente, tá errado? Tá errado. E por mais que seja a sua língua nativa, é uma coisa mais forte que você vai começar a olhar para a legenda. Você vai começar a ler a legenda sem necessidade, porque você fala fluentemente e nativamente aquele idioma, mas mesmo assim você tá lendo a legenda. Então, assim, escute, veja filmes e seriados em inglês, com legenda em inglês, mas não fique refém dessa legenda. Então, chega uma época da sua vida, ou vai intercalando, porque é bom para aprender writing, né, que você vai lendo, reading também, essas coisas, mas assim, então coloca, X dias da semana eu assisto com legenda, X dias da semana eu assisto sem legenda, porque a gente acaba ficando viciado em ler aquilo. E às vezes eu percebo que quando eu assisto a um seriado ou um filme sem legenda, somente em inglês, eu entendo muito melhor, porque a concentração que eu tenho de dividir a minha atenção entre legenda e olhar para o que está acontecendo não acontece. Então eu consigo ver somente o que os atores estão falando e entender ali, normal, né, o diálogo deles, a conversação e dar risada, né, se for alguma coisa engraçada. Então tenta fazer isso também. Não fique achando, ai meu Deus, se eu não ver sem legenda eu não vou entender. E eu só consigo entender porque eu vejo a legenda. Isso também é um truque que acontece no nosso cérebro, porque a gente consegue geralmente entender sim sem legenda, só que a gente acaba olhando para a legenda porque eu não sei explicar. Mas a legenda tá lá e a gente começa a ler essa legenda. Agora uma questão, será que eu entendo 100% de tudo que eu ouço ou de tudo que eu leio? Não, gente, eu não entendo 100% de tudo que eu ouço. E é um assunto que eu domino, que eu entendo sobre o que eles estão falando, também vai me ajudar muito mais, porque se eu vou falar com uma pessoa que está falando, sei lá, sobre medicina, sobre procedimentos cirúrgicos, isso eu não sei nem em português. Então eu ia entender que a pessoa está falando. Então você pega, vai falar uma palavra lá de uma ferramenta e eu vou ficar, tá, que isso? Ah, então os ossos do corpo é isso, isso, é isso. Eu vou entender que a pessoa falou osso, eu vou entender que a pessoa falou corpo, mas eu não vou entender o que ela tá querendo dizer quando ela fala o nome do objeto ou o nome do osso. E isso vai acontecer em inglês também. Então também não fique se culpando, não fique se cobrando, falando, eu não entendo 100% das palavras em todos os tópicos. Nem em português você vai entender. E não é porque você não é fluente num segundo, num terceiro idioma, porque você não entende 100% das palavras que você ouve ou que você lê. Quando você menos perceber, vai virar uma chave na sua cabeça e você vai falar, eu não sei quando isso aconteceu, mas eu sou fluente nesse idioma. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estudei, li, e de repente, quando eu menos percebi, quando isso aconteceu, eu estava conversando na rua, estava conversando no telefone com as pessoas estavam me entendendo, e eu não sei como isso aconteceu, nem quando isso aconteceu. Então é uma coisa mais natural do que a gente imagina.
Tá? Se você gosta desses assuntos de inglês, se gostam de entender um pouquinho sobre diferenças de línguas, diferenças de tipos de aprendizado, dessa questão até neurológica também, você tem alguma dica para dar para as pessoas, de alguma forma de estudo que você faz, se você faz estudo assistindo vídeo, se você estuda com podcast, também deixa aqui nos comentários que ajuda outras pessoas que têm também dificuldade, estão pensando em morar fora do Brasil ou estão aí no Brasil querendo melhorar o inglês. Eu vou adorar interagir com vocês também nesse comentário. Deixa também a tua curtida nesse vídeo, porque é muito importante que mais pessoas acabam recebendo esse conteúdo conforme as curtidas no vídeo, e também se inscreve aqui no canal. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!